Eu quero que você veja no livro de Provérbios, mais uma vez, e você abra no capítulo 10, vai já aparecer aí, e você anote, nós vamos falar nesses 3 versos do capítulo 10, começando do verso 22. E eu quero toda a sua atenção, eu vou tentar ser breve e simples. Diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa é a primeira coisa que eu queria meditar com você agora, alguns minutos. Nessa época de busca de prosperidade, prosperidade mágica, prosperidade de dízimos, de barganhas com Deus, prosperidade de aquisições, investindo supostamente em Deus, mas é numa instituição religiosa ou no bolso de alguém que é o seu bruxo cristão, que diz que põe coberturas ou tira coberturas, que amaldiçoa, abençoa ou amaldiçoa você. Nesse tempo tão mesquinho, tão perverso e tão estúpido, mas que tem gente em demasia para crer nessa estupidez e financiar loucuras impensáveis, nesse tempo é onde quem não prega prosperidade não prospera, não tem público, não tem seguidores, não tem gente colocando o ouvido com atenção para ver o que aprende, nesse tempo onde as pessoas não querem aprender, não querem pensar, não querem ser ensinadas, onde tudo que querem é aprender confissões mágicas e lugares de poder onde, fazendo a oferenda, o sacrifício, o trabalho, seja ele de que natureza seja, inclusive o dos dízimos e das ofertas, que acabou se transformando numa bruxaria. Dízimo e oferta, eu venho dizendo isso há décadas. E vou ter que dizer por muitas outras décadas, porque todo dia tem gente tola dizendo que se converteu, mas não se converteu, só trocou de bruxaria. Eles praticavam uma bruxaria, agora praticam a bruxaria evangélica, mas continuam na bruxaria. Nesse tempo é que eu digo a você que a bênção do Senhor enriquece. Primeiro, você tem que entender o que é bênção, porque a maioria das pessoas pensam em bênção como um estender de mãos, ou um sacudir a sua cabeça, ou um jogar de óleo em você, ou até lhe dar um banho de óleo. Na África, bênção pode significar também outras coisas. Tem gente exótica, extravagante em alguns lugares, como a gente já viu a imagem daquele pastor beijando as nádegas imensas das suas crentes, para que elas, recebendo aquela unção, casem com homens de prosperidade. E a gente vê de tudo, em todos os lugares aparecem loucos com promessas insanas, e a maioria das pessoas quer a insanidade, escolhe a insanidade, quer a magia, quer a bruxaria, quer o trabalho pronto, quer o ponto, quer que a frequência garanta as aquisições. Para muita gente, bênção é isso, é um estremecimento, é gritaria. Bênção para muita gente. Bênção para elas não é o receber a palavra, o acolher, o crer, a simplicidade do praticar.
Bênção para elas não é o modo de viver, viver com amor, viver com verdade, com justiça, com amizade leal, com conjugalidade sincera. Isso não é bênção para elas. Bênção para elas não é um espírito sereno, não é o trabalhar perseverante, com alegria dedicada. Não, não é. Bênção para elas não é a capacidade de repartir, de dividir, de compartilhar, de ser solidário, de ajudar, de doar. Não, não. Bênção para essas pessoas não tem nada a ver com isso. Bênção para elas não é desenvolver uma mente sã, uma alma pacificada, um espírito tranquilizado pela presença e pela bondade de Deus. Não, não é, não, não é. Bênção para elas, deixa eu falar daqui para ver se... Eu não sei o que houve aí com o Braulio, mas eu estou aqui, firme e forte. Bênção para elas não é nada do que o Evangelho chama de bênção. Bênção para elas tem a ver com aquilo que acontece pela via da barganha, pela via da troca, como se Deus fosse um negociante. Como eu mostro aqui no meu livro Sem Barganhas com Deus, onde a imagem do Miguel Ângelo acontece com uma nota de dólar, o homem e Deus fazendo uma troca de uma nota de dólar. Essa é uma capa que já tem mais de 20 anos e que está do mesmo jeito, desde que esse livro foi lançado, e continua tudo igual. Então, o que é bênção? E eu estou falando de uma bênção que não tem nada a ver com aquilo que vocês têm ouvido falar como bênção de Deus. Na epístola do apóstolo João, ele diz a Gaio, o discípulo, que ele desejava que a vida dele material fosse próspera, a vida concreta fosse próspera, assim como era próspera a alma dele. Assim como era próspera a alma dele. Ou seja, do ponto de vista do Evangelho, a prosperidade não vem de fora para dentro. Ela vai de dentro para fora. A prosperidade que vocês ouvem já tem agora 40 anos no meio cristão, nessa grande apostasia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É a bênção e a prosperidade sobre a qual vocês ouvem falar é externa. Ela é feita de casa, de carro, de dinheiro sobrando, de novas aquisições, de ostentações, de relógios e de pérolas e de pedras preciosas e de demonstrações. É feita de fora e não chega dentro, porque isso é, no máximo, a aquisição que um bicheiro consegue, que um mafioso consegue, que o traficante, então, se tem alguém próspero do ponto de vista da ostentação, são os traficantes, os milicianos, ou os grandes perversos da terra. Só que essa prosperidade do lado de fora não entra, não atinge o coração, que continua angustiado. O cara tem que gerar uma carreira para ficar com euforia, ou se encher de metanfetamina, ou de outras coisas, para ter a dose eufórica do dia.
Porque conquanto alcancem tudo quanto alcançam, o coração continua oco, absolutamente vazio. Porque essa é uma prosperidade do lado de fora, mas que não entra trazendo pacificação, noites serenas, um acordar com felicidade natural, produzida pela atitude mental, pelo laboratório de químicas cerebrais que vão distribuindo bem-estar na mente, no ser. Não vem do alinhamento de mente, cérebro, mente, razão, com sentimento e emoção. Não, nunca estão alinhados. A pessoa pensa de um jeito, deseja de outro, e emocional extraordinário, numa confusão sentimental que ninguém entende. Se você conversa, você vê aquele desalinhamento total, a tortuosidade, são seres labirínticos, porque não existe aquilo que a Bíblia chama de a vida reta. A gente podia chamar de a vida alinhada, aonde mente, coração, sentimento e emoção estão sob a escolha de entregar a consciência aos princípios de Deus manifestos em Cristo Jesus no Evangelho, que são todos feitos de amor, de perdão, de bondade, de compaixão, de capacidade de olhar para a vida com esperança e olhar e projetar naquele que hoje não traz nenhum sinal de esperança, ainda a chance de que ele ou ela possam ser transformados. Meu Deus, como é que vocês foram esquecer os princípios mais simples do Evangelho? Como esse de João, eu quero que a tua vida seja próspera, como é próspera a tua alma. Eu quero que o resultado externo da tua vida seja uma projeção dessa riqueza de bondade que existe em você, de graça, de justiça, de verdade, de esperança, de perseverança, de resiliência, de tenacidade, de fé. Eu quero que seja. Ele pede que fosse assim, que viesse de dentro para fora. Tudo no Evangelho começa dentro, para se manifestar do lado de fora. Como o mal também, Jesus disse em Marcos 7, que procede do coração e contamina tudo. E há princípios e princípios que anunciam a mesma verdade. Sai do coração e contamina todos à volta. Todos os males procedem do coração e contaminam do lado de fora a existência. Então, bênção. Bênção é aquilo que se transforma em consciência, se transforma em pacificação. Bênção que se transforma em entrega, em confiança, que tira o medo. E o medo é algo que, se estiver presente, vai colocar você nessa corrida desastrada, buscando prosperidades que se materializem, porque você só consegue se sentir seguro se pegarem alguma coisa, se não for uma rocha para você pegar, você não acredita na bênção. Mas o princípio é o oposto.
se começa como paz, como justiça, como alegria no Espírito Santo, no meu coração, se projeta para as relações afetivas, se projeta para os relacionamentos sentimentais em geral, se manifesta como sentimento, se manifesta como pensamento, se manifesta como emoção. Isso vai se derramando como graça, que abençoa a família da gente, que abençoa o trabalho da gente, que abençoa os vínculos, as amizades e as escolhas da gente, que abençoa o nosso modo de acordar e o nosso modo de dormir. Essa é a bênção que vem do coração e vai ganhando pelo trabalho, pela perseverança, pelo estudo, pela simplicidade, pela verdade, pela sinceridade, vai também materializando as expressões do nosso coração, vão se transformando em graça palpável do lado de fora, em vínculos, em relações e também nas aquisições adquiridas com os bens do trabalho, da verdade, da justiça, da integridade, do não engano. Enriquece como processo e projeto de vida contínua. Ela nos enriquece na sequência da nossa própria existência. E aqui se prossegue dizendo: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Gente, que enriqueceu de qualquer modo, enriqueceu no atropelo, enriqueceu às pressas, enriqueceu aos saltos, enriqueceu em galopes não lícitos, enriqueceu na roubalheira, enriqueceu na trama, enriqueceu no acesso de prosperidade, onde os fins justificam os meios, enriquecem, o importante é enriquecer, e depois olham e dizem: não, foi o Senhor que quis me dar, porque aquele outro de quem eu tomei era um ímpio, como se você não fosse mais perverso do que aquele ímpio de quem você se apodera das coisas. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Com ela não vem prisão, com ela não vem a desmoralização, com ela não vem a falta de respeito, com ela não vem a maldição dos vizinhos que sabem que a sua prosperidade é artificial, é mentirosa. A bênção do Senhor enriquece. E com ela não vem tristeza, e com ela não vem a raiva dos filhos pelo pai ladrão, com ela não vem a desadmiração da esposa por perceber que o marido traz muito e muito para casa, mas traz deixando muitos depenados. A bênção do Senhor enriquece e não produz o espírito do adultério, daquele poder que vem da noite para o dia, e aquele macaco que nunca viu mel, quando mete a mão na cumbuca, não sabe mais tirar a mão de lá e morre com a mão presa na cumbuca. Não, a bênção do Senhor abençoa gradativamente, todo dia, é o pão nosso de cada dia, é a graça
que é feita de uma construção, é um tecer, é um tear diário, perseverante, feliz, abençoador, com o coração cheio de louvor e com a paciência daqueles que sabem que Deus é por eles e que eles existem na presença de Deus e eles são um flagrante diante de Deus. Essa é a bênção que enriquece e não traz desgosto, não provoca separações e desuniões e ódios e raivas e uma existência que, na medida em que se enriquece, tem que se defender, tem que se proteger, tem que se armar, tem que comprar armas e tem que se armar contra tudo e contra todos, até contra a própria família. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem nenhum pesar, não vem nenhuma tristeza. Essa é a bênção do Evangelho, é aquela que vem do coração e se projeta como construção gradativa e natural, como Deus. Deus não disse, haja mundo e houve mundo. Não, ele vem criando. Foram dias, eras, dias, aeões, dias, tempo, e ele criando, desenvolvendo, fazendo aparecer na gradatividade de cada fase da sua prosperidade, da sua manifestação de enriquecimento da criação que era sem forma e vazia. E até que ele olhou um dia e viu que estava tudo muito bom. Até mesmo gente boa havia no princípio. Depois é que nós escolhemos as nossas astúcias e caímos na construção do apocalipse das nossas maldades. Todavia, é assim. A prosperidade humana tem que ser como a criação divina. E nela tem-se que incluir também descanso, tempo e hora para tudo. É por isso que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não vem nenhum pesar. No fim, todo dia você olha e diz, meu Deus, obrigado, é tudo muito bom. Agora, tem um monte de gente aqui me ouvindo que tenta fazer as coisas aos atropelos, da noite para o dia, na magia, no despacho, na bruxaria, no dízimo e oferta como compra de favores divinos, nas frequências a cultos como demonstração a Deus de que eles merecem receber alguma coisa porque frequentam um certo lugar que alguém disse que é o lugar onde Deus mora e o cara não quer nem saber que Deus é esse, ele vai lá e o que quer que digam para ele fazer, ele faz lá. E depois a vida dele vai continuando a mesma coisa, de buraco em buraco, de tristeza em tristeza. Ele só piora, ela só se torna mais mesquinha, mais linguaruda, mais perversa e ele mais duro. Os filhos não melhoram, a casa é um palavrão só, é muita raiva uns dos outros, é disputa, é cobiça, é ciúme, é desconfiança. Ainda que tivessem todo o dinheiro do mundo, eu conheço gente milionária, alguns bilionários, infelicíssimos, que eu conheço, não da Forbes, eu conheço pessoalmente, infelizes, cheios de tudo que você cobiçaria ter, mas a infelicidade deles é absoluta. A bênção do Senhor enriquece.
e com ela não vem nenhum pesar. Eu já falei meia hora, mais ou menos, eu tenho que correr um pouco. Aí o verso 23 nos diz, você está prestando atenção? Diz assim: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. A gente está cheio de exemplos, dos mais altos poderes da República aos milicianos, aos traficantes, aos bandidos, aos estelionatários espalhados aos milhões nesse país, que só aumentam os seus perversos, porque o exemplo da perversidade vem dos píncaros para baixo, e aí a gente vê o perverso dando gargalhadas, os perversos aprendendo a perversidade como comédia, aprendendo a perversidade como distração, aprendendo a perversidade como gozação, aprendendo a perversidade como bullying, aprendendo a perversidade como humor negro, aprendendo a perversidade contra os mais fracos, aprendendo a perversidade em relação à vergonha que alguns estejam passando enquanto o perverso está gargalhando, aprendendo a perversidade. Existe um ensino de divertimento perverso sendo ensinado no mundo inteiro. A gente teve 4 anos de aula nos Estados Unidos de gargalhadas na perversidade, de deleite na perversidade, no empobrecimento, no banimento, no deixar sozinho, uma atitude de gozo. Eu estou fazendo, mostrando o meu poder e orgasmando sobre o poder da perversidade. Meu Deus, que coisa horrorosa! Para o insensato, o tolo, o idiota, praticar a maldade é divertimento. Realizar, fazer, é divertimento. E daí? Problema deles. Eu tenho poder, eu faço. E você vê isso em todos os âmbitos, de dentro da sua casa, a todos os outros níveis de poder, a todos os outros ambientes de expressão de dominação, de força. Você vê que tem gente gargalhando, enquanto tem gente que não está respirando. Tem gente brincando de doçura, enquanto tem gente bebendo o amargor de uma existência horrorosa. Tem gente que não sente absolutamente nada, sabendo que enquanto eu me alegro aqui, milhões que eu poderia ajudar estão morrendo ali. Ou, se não são milhões, são aqueles poucos que eu posso, todavia, melhorar a vida, mas eu não tenho nenhuma empatia por eles. Eles que se danem. Eu não tenho culpa deles terem nascido pobres, miseráveis, deseducados, sem acesso a nada. Eles que se ferrem. E eu não estou nem aí. Não sou coveiro desses miseráveis, eu estou aqui para quem pode. O fato é simples e o princípio é esse. E o Evangelho é assim. Jesus é assim, esse é um princípio de Jesus. Jesus é quem nos ensina, ó louco, que tens tudo isso que tu tens, que vives gargalhando, e quando tu morreres, para onde irá a tua alma?
É Jesus que ensina isso, por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro. Você nunca leu, tinha que ler correndo para se salvar da sua própria perversidade. Enquanto uns se regalam, outros morrem na esquina, e o cara pula por cima e não faz nada. É uma negligência, omissão ou mesmo maldade. Para o insensato, que não tem coração, que não tem alinhamento de mente, sentimento e emoção, é o insensato, que carrega uma espécie de tolice psicopática, é o insensato. Para ele, praticar a maldade é divertimento. No entanto, para o homem de entendimento, para o homem entendido, para o homem com conhecimento, para o homem, para a mulher com sabedoria, para as pessoas do entendimento segundo Deus, do entendimento segundo o Evangelho, o divertimento, a alegria é crescer todo dia em mais sabedoria. Crescer todo dia em mais sabedoria. No entanto, para o homem ou a mulher de entendimento, o seu divertimento, o seu prazer, o seu lazer, a sua grande alegria é crescer todo dia em mais entendimento, compreensão, inteligência espiritual, manifesta como prática de sabedoria no cotidiano, na alegria de socorrer, de ajudar, de melhorar, de facilitar, de deixar passar, de instruir, de aprender e compartilhar. Essa é a alegria. Sem isso, nós nunca seremos um povo. A gente olha de longe quase com inveja do povo de Israel. Estão longe da perfeição e melhorariam uma barbaridade se aprendessem, por exemplo, nessa pandemia, a vacinar os palestinos. No entanto, é inegável que existe ali um tutano. Há princípios. Não são princípios sobre sexo. Não tem a ver com o pinto e a pepeca. São princípios de relacionamento humano, aprendido lá dentro dos kibbutz, aprendido no sofrimento, forjado na penúria. Aprenderam economia, aprenderam a ser insensatos, aprenderam que a insensatez tem um custo altíssimo. Aprenderam que a falta de cuidado uns com os outros pode destruí-los. Aprenderam de que, mais do que armas atômicas, eles precisam ter uma sociedade minimamente igualitária no sentido de acessos de todos a todo conhecimento, a todo entendimento, a toda compreensão. Aí todos melhoram juntos. Porque quando uns têm acesso e outros não têm, quando uns estão vivendo no mundo dos Jetsons, no mundo de ficção científica, e outros estão vivendo no mundo do Fred Flintstone, na Idade da Pedra. Quando a diferença é essa, o resultado dessa desigualdade é calamidade. Infelizmente, tem gente que acha que dá para estabelecer a iniquidade como princípio de prosperidade. Quem são vocês, pelo amor de Deus? Quem são vocês? Eu sei quem eu sou, mas não sei quem vocês são. Vocês que acham que podem se fortalecer dos fundamentos da iniquidade são insensatos e loucos. Todos os que assim procedem, todos os que ficam com ódio de mim por causa da palavra da profecia do Evangelho, estão acumulando para si mesmos uma desgraça que os visitará inapelavelmente.
Espere e você verá. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas para o ser humano entendido, tomado de conhecimento, de compreensão, a sua alegria é crescer todo dia, mais e mais, em sabedoria. E, por último, aquilo que teme o perverso, aquilo que o perverso teme em relação ao que ele tem medo, isso lhe sobrevém. Porque a oração do perverso é o seu próprio medo. E tem alguns sociopatas que não temem nada durante muito tempo, mas até Hitler, no alto da sua psicopatia individual e sociopatia coletiva, teve medo. E o que ele temeu quando ele começou a ver as precipitações que foi fazendo na sua volúpia política de estabelecer um Reich de 1000 anos e entrar para a história como o ser mais inigualável da civilização humana, não importava se para isso ele tivesse que matar todo mundo. Quando ele começou a ver que na sua volúpia ele deu passos muito para além das pernas, e a calça se rasgou e o fundilho apareceu, ele temeu. Ele temeu, ele temeu. E o seu suicídio foi o ato supremo de medo. Sobretudo o medo de cair na mão dos outros e receber a justiça adequada e ficar pendurado numa forca na história. Porque isso aqui é inapelável, gente. Aquilo que teme o perverso, isso mesmo lhe sobrevém. Porque o perverso tem medo. A gente vê que o cara vai na sua perversidade acelerada e quando bate num pá, em alguma coisa, ele dá uma rezinha, ou dá uma rezona, mas ele sabe que ele não é infinito, não é imortal, não é eterno, não é invencível. Ele vai avançando na fraqueza dos outros. Mas ele sabe, e ele mesmo sabe o que pode derrotá-lo, e ele tem medo. Como a gente vê, como a gente viu agora, exemplos históricos, universais, que farão parte da história humana. A gente viu com os nossos olhos o perverso começar a recuar, a querer dizer que não. Eles dizem uma coisa, quando o bicho pega, eles dizem que nunca falaram, ou mudam de assunto. Mas isso mesmo que eles declaram lhes sobrevirá. O que eles dizem que é para os outros os visitará. O bumerangue da história volta contra a cara deles. Foi assim com todo mundo. Por que vocês acham que algum perverso nessa vida será a exceção? Nenhum deles é a exceção. A perversidade deles é a oração que eles não fazem, mas que outros fazem pedindo livramento. E eles têm medo. É da oração dos justos, é da palavra do justo, é da profecia do justo, que os estremece. Porque eles sabem o que é a verdade e sabem que vivem contra ela. Por isso, enquanto a prosperidade, enquanto a perversidade deles prospera, eles se sentem onipotentes, mas ao primeiro sinal de relativização, o medo começa a lhes tomar conta do coração e eles sabem que serão atingidos por aquilo que tem. Se você quiser saber o futuro de um perverso, se ele tiver a sinceridade de confessar a você quais são os seus medos, anote, porque é justamente isso
que visitará cada um deles. Espere e veja, porque essa palavra não falha. Essa palavra não falha. Eu estou baseado na sabedoria da Bíblia, estou baseado no ensino de Jesus, estou baseado em história humana registrada de maneira sofisticada de pelo menos 5.000 anos para cá, mostrando que esses princípios sempre foram a realidade que derrubou os perversos desta existência. Na continuidade do tempo, derrubou faraós, derrubou impérios, derrubou poderosos, derrubou a tantos que na sua ganância e volúpia não olharam para o próximo como sendo a manifestação de Deus a ser abraçada, ajudada e acolhida. Não. A história inteira dá testemunho disso. A Bíblia é uma só, veemente contra isso. E Jesus ressuscitou dos mortos para provar e dizer que todos os princípios do Evangelho não cairão por terra. Passará o céu, passará a terra, mas essa palavra não há de passar. E quem for sábio, ouça. E quem for mais sábio ainda, se converta e pratique e viva da pureza simples, da obediência ao Evangelho de Jesus e fique sabendo, os seus mandamentos não são penosos. Eu me sinto e me sei nas minhas relatividades obedecendo o Evangelho todo dia na minha vida, nas minhas renúncias, nas minhas escolhas, nas minhas entregas, na escolha das minhas alegrias, no desprezo que eu dou aos divertimentos perversos, nas escolhas que eu faço em relação às melhores pessoas, ao melhor caráter. Eu sei que eu busco todo dia a obediência ao Evangelho, na busca de solidariedade pelo meu próximo, tentando deitar nas camas dos meus amigos que estão entubados em Manaus, muitos, e vários no país inteiro. Me deito na cama, eu já fui entubado, eu sei também o que é sair de uma intubação. Meu Deus, eu me coloco lá, me deito todo dia na cama de alguns amigos, dentre os quais o José João, lá em Manaus, pastor emérito da Igreja Presbiteriana Central de Manaus, onde eu e meu pai fomos pastores na explosão daquele grande avivamento dos anos 70. Está lá. Todo dia eu me deito na cama com ele, na cama agora com o meu querido Oscar, que tocava em todos os cultos em Manaus, aonde ele me via estar, ele ia lá e pedia: meu pastorzinho, posso cantar um louvor que eu fiz? Muitos deles inspirados em mensagem minha. Eu deito naquela cama, eu deito na cama até dos inimigos. Tem gente que me diz: olha o fulano, aquele ruinzão, está mal com Covid no hospital. E eu digo: não, agora é a hora de amá-lo e de me deitar na cama da falta de ar dele e orar daquele estado de empatia solidária, orar por ele, porque é isso que o Evangelho me ensina. Eu não sou rico, mas sou próspero todo dia. A minha mulher me ama e eu a amo. Meus filhos me amam e eu os amo. Meus netos me amam e eu os amo. Meus amigos me amam e eu os amo. Meus inimigos me respeitam.
e eu os amo. Eu busco todo dia esse Evangelho de Jesus, porque eu sei que o que eu falei a vocês aqui se cumpre na obediência ao Evangelho de Jesus. A bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Mas para o insensato, o praticar a maldade é divertimento. No entanto, para o homem, a mulher entendidos, o viver, o alcançar a sabedoria é o seu prazer, é o seu prêmio. Aquilo que teme o ser humano perverso, isso mesmo lhe sobrevém. Agora, preste atenção. Mas o anelo daquele que ama a justiça, Deus mesmo o cumpre. Mas o anelo daquele que ama a justiça, Deus mesmo o cumpre. Senhor Jesus, eu te imploro que esses princípios simples do Evangelho, que poderiam apenas ser lidos e cridos, nem precisariam de explicação, que todavia ele tenha encontrado acolhimento em algum coração, ou no coração de muitos, seja agora, nesse instante, ou seja em qualquer outro momento, quando essa palavra venha a ser ouvida, que o esmagamento dessa compreensão destrua os estados petrificados de muito coração espalhado pela terra. É o que eu te imploro, por milagre, que o Espírito Santo realize, em nome de Jesus. Amém.